vocês? É com bastante alegria que estamos aqui para prestar mais um culto ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia. Te agradeço por cada criança e por todos que estão aqui. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Para começar, vamos cantar um corinho? Esse corinho vocês se lembram e conhecem. Ele se chama A Alegria. Vamos cantar comigo? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém, crianças? Chegou a hora de memorizar o nosso versículo. E ele se encontra lá em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A nossa Bíblia nos diz que Deus ama quem que dá com alegria. Isso mesmo, crianças. Não é por maldade, nem por necessidade, e nem com medo ou obrigação, e sim com bastante alegria. Sabe por quê? Porque Deus nos ama tanto que deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Agora chegou a hora de memorizar o nosso versículo, ou seja, vamos repetir ele, porém só a parte B, que é a parte que vamos memorizar. Lá ele fala em 2 Coríntios 9:7. Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Bom, agora é o nosso momento missionário. Vocês lembram do cofrinho? Então, esse cofrinho é onde a gente arrecada todas as nossas ofertas e ajuda os nossos missionários. O nosso missionário, como todos sabem, é o pastor Zenildo e sua família. Eles ficam localizados na região de Sinópolis, em Mato Grosso. Continuando nesse momento, a gente vai cantar um corinho, onde fala sobre missões também. Vamos lá? Blim, 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 faz a moedinha, quando a minha oferta cai na sacolinha. Blim, 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 faz a moedinha, quando a minha oferta cai na sacolinha. Agora é o momento da oração e eu vou chamar a tia Vivi para que possa fazer essa oração. Então vamos orar, pelo nosso missionário. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ofertar ao Senhor para que os teus filhos missionários possam estar, meu Pai, trabalhando no campo, ganhando almas para Ti. Abençoa a vida do pastor Zenildo, a sua família, e que a cada dia, Pai, nós possamos ser generosos com eles, ó Deus. Muito obrigada por tudo, fica conosco, pois é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bom, crianças, chegamos ao fim da nossa primeira parte. Vou chamar a tia Vivi novamente aqui para ela trazer a nossa aula. Antes, eu quero deixar um grande beijo e um super abraço, tá bom? Tchau! Olá, crianças, tudo bem? Nós já fomos abençoados, hoje com a tia Ingrid, que veio nos ajudar. Somos muito gratos por isso. E espero que vocês estejam bem e que vocês estejam com saúde. E que este cultinho possa vir abençoar a vida de vocês, assim como tem abençoado a nossa. Tá bom? Então, crianças, vamos lá. A nossa lição de hoje vai falar sobre egoísmo ou generosidade. Egoísmo ou bondade. Então, nós vamos começar com uma história. Antes um pouquinho, a tia vai lembrar da semana passada. A tia Bia, na semana passada, ela falou sobre a ira, sobre irar, sobre a gente ficar muito bravo e fazer coisas que desagradam a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo e a generosidade. A gente vai contar duas histórias. Para começar, nós vamos contar a história da Genice. Genice era uma menininha que ela tinha um piquenique marcado.
E aí, Genice disse assim para o seu irmão, resmungando. Ela ia brava para casa porque ela queria que o passeio fosse na escola, porque a escola era grande, tinha um salão. E o passeio deles estava combinado, eles já tinham combinado que o passeio seria, na verdade, num piquenique, no parque, com toda a sala, porque a sala deles ganharam um prêmio. Então Jonas ia conversando, Jonas, o irmão dela, ia conversando pelo caminho com ela e falava para ela: Genice, mas foi votado, por que você está brava? E Genice estava muito, muito brava mesmo, porque ela queria que o piquenique fosse do jeito dela. Aí ela falou assim: sabe, Jonas, eu não gosto de piquenique porque é no mato. E no mato, tem bicho, o bicho pica a gente. Ai, a gente fica cheio de grama, eu não gosto. E outra coisa, lá vai ter fogueira, a nossa sala é muito grande. E aí vai ter uma fogueira e a gente vai demorar horas para conseguir assar nossas salsichas, para a gente poder fazer nosso lanche. Aí Jonas falou para ela: Genice, que feio isso, foi votado na sala, por que você não falou na hora? Agora você quer que as coisas sejam exatamente como você quer? Isso é feio. Aí Jonas deu uma bronca e Genice foi para casa toda nervosa, foi embora para casa. E Jonas foi atrás dela. Olha aqui, Genice, ele disse bem assim para ela: você, Genice, não deveria fazer assim, porque toda a classe decidiu. Então por que você quer mudar? Nós vamos fazer o piquenique no parque. E Genice ficou toda brava. Sabe, crianças, o que Genice era? Uma menininha muito egoísta, porque ela queria que tudo fosse como ela, o gosto dela e não dos outros. Isso é egoísmo. Sabe, crianças, o que é a palavra egoísmo? Vamos lá? Egoísmo é esquecer os outros e pensar só em nós. Isso é ser egoísta. E Genice é egoísta. Ela foi muito egoísta naquela hora. Ela queria fazer as coisas exatamente como ela queria, do jeito dela, e não como foi votado na sala. Sabe, crianças, o que mais faz a gente ser egoísta? Vamos lá, já tem uma lista de coisas. Você pensar só em você. Ah, não deixo ninguém encostar na minha bicicleta, porque senão vai quebrar. Isso é ser egoísta. Eu não quero ninguém jogando com a minha bola. A bola é minha e eu empresto para quem eu quiser. Isso é ser egoísta. Sabe mais? Eu não quero ajudar minha mãe a arrumar a casa. Às vezes a mamãe está cansada, precisa de ajuda. Aí você fala para ela: eu não quero fazer tal coisa. Filhinho, vai arrumar o quarto. Ah, não vou arrumar o quarto. Filhinho, vai recolher a roupa. Ah, não vou. Vai recolher os sapatos da casa. Não vou. Porque eu fico muito cansado quando eu faço tarefa de casa. Isso é egoísmo. E egoísmo é muito feio. Egoísmo não agrada a Deus. A gente pensar só na gente. Sabe, crianças, o que mais deixa Deus triste é porque o egoísmo é errado. Porque tudo que temos, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Nós temos a nossa família, foi Deus que nos deu. Nós temos o papai e a mamãe, foi Deus que nos deu. Então por que a gente quer as coisas só para nós? Por que ser tão egoísta? Então, crianças, a Bíblia nos ensina uma história muito triste de uma pessoa, de um homem que foi muito egoísta. Ele só pensou em si, ele não pensou em mais ninguém. Sabe, crianças, a Bíblia nos ensina também que lá em Salmo 139, o versículo 23 e 24, porque esse sentimento de egoísmo é muito triste e ele nos afasta das pessoas, porque ninguém gosta de uma pessoa egoísta que só pensa em si mesmo, não faz o bem ao próximo, não está preocupado se outras pessoas têm necessidades. Sabe, crianças, às vezes nós temos roupas que não servem mais para nós,
a roupa tá boa. Ah, mas eu não vou dar para ninguém, porque eu gosto muito desse vestido. Eu gosto muito dessa camiseta. Não vou dar para ninguém. Mas ela não te serve. Então doa para alguém. Um sapato, um tênis. Às vezes a gente tem tanta coisa em casa que a gente nem usa. Mas a gente é tão egoísta que a gente só pensa em nós. A gente não pensa que lá fora tem crianças com necessidades, tem criança que precisa de roupas. Elas estão passando dificuldade, ainda mais diante dessa pandemia. Muitas pessoas, muitos pais, muitas mães perderam o emprego. E sabe, crianças, Deus fica triste com isso. Isso entristece o coração de Deus, porque Deus é bondoso, Ele é generoso. Ele nos deu tudo que nós temos. Se a gente consegue acordar de manhã, respirar, foi Deus que deu as condições para que nós levantássemos e respirássemos. Foi Deus que deu o café da manhã, o pãozinho. Às vezes não tem tudo que a gente quer, mas tem aquilo que é necessário para a gente naquele dia. O pãozinho, sabe, o almoço, a comidinha gostosa que a mamãe faz, é Deus que deu. Deu condições, deu saúde para o papai e para a mamãe para trabalhar, para eles poderem ter condições de comprar o alimento naquele dia. Então, crianças, ser bondoso. E a Bíblia nos ensina, se você tem um coração que não é bondoso, que você não pensa no seu próximo, que você não compartilha as suas coisas, os seus brinquedos, os afazeres da sua casa com a mamãe, ajudando ela, ajudando o seu irmão. Às vezes o irmão mais novo, ele tem dificuldade de fazer as coisas, ajuda o seu irmão. Isso é ser bondoso. Sabe, crianças, também, às vezes a gente tem irmãos mais velhos, e os irmãos mais velhos, eles precisam estudar, eles estão fazendo tarefa, eles estão ocupados, e a gente está fazendo bagunça, barulho. Isso é ser egoísta. Você só está pensando em você, e você não está pensando no seu irmão. Você não está pensando que o seu irmão naquele momento ele precisa que você fique mais quietinho para que ele possa estudar. Tantas coisas, criança, nós podemos fazer para ser bondosos. E sabe, a Bíblia nos ensina uma oração, um salmo que é uma oração. Fala assim: sonda-me, ó Deus. Sabe o que é sonda-me, criança? Olha, Senhor, no meu coração. Olha, ó Pai, no que eu tenho aqui dentro do meu peito. Olha o meu coração, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe o que tem dentro do nosso coração. Então, quando o salmista diz, Davi, ele estava fazendo uma oração ao Senhor. Aí ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque Deus conhece. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus sabe o que a gente pensa, Deus sabe o que a gente fala, Deus sabe o que está aqui dentro. Aí ele continua ainda assim: conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conduz a minha vida, Senhor. Isso é uma oração. Então faça essa oração diante de Deus, criança. Pede para Deus sondar o seu coraçãozinho. E agora nós vamos entrar na nossa história de uma pessoa muito egoísta. Sabe quem? Você já ouviu falar em Judas? Aquele que traiu o Senhor Jesus? Pois é. Em Mateus 26, no versículo 14 e 13, vai contar a história de Judas e diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis? Eu vou-lhe entregarei. E ele lhes imputaram 30 moedas de ouro. Crianças, Judas, ele andava com Jesus. Ele era o homem que cuidava do dinheiro.
Sabe quando Jesus andava com os seus discípulos pelas cidades, eles precisavam comprar comida, eles precisavam comprar roupas, e toda oferta, Jesus não cobrava nada por tudo que ele fazia, pelas maravilhas que ele fazia, mas eles recebiam oferta das pessoas generosas. E essas ofertas ficavam com Judas, e Judas cuidava de todo o dinheiro da turma, de todo mundo. Então ele sabia o que precisava comprar comida, então ele administrava o dinheiro. Sabe o que aconteceu, crianças? Judas, ele era egoísta, ele era uma pessoa má. Tanto que a Bíblia nos diz aqui em Mateus 26, 14 e 15, que ele entregou o Senhor Jesus para os sacerdotes, para os principais daquela cidade. Ele traiu o nosso Senhor Jesus. Tudo por causa de 30 moedas de prata. Então, crianças, Judas, ele deixou o egoísmo tomar conta do coração dele. E sabe, crianças, ele não pensou nas maldades que ele poderia fazer, que aqueles homens poderiam fazer com o nosso Senhor Jesus. Ele simplesmente traiu o nosso Senhor. Sabe, crianças, ele não temia Deus, ele andava com Jesus, ele era um dos 12, ele caminhava, ele via o que Jesus fazia, o amor que Jesus tinha por aquelas pessoas, as maravilhas que Jesus, as curas que Jesus fazia, mas mesmo assim, Judas deixou ser contaminado pelo egoísmo. Ele, criança, sabe que a Bíblia diz aqui na nossa história que Judas queria mais e mais dinheiro. Então, além de ir administrar aquilo que era ofertado para os 12 discípulos, para o Senhor Jesus e mais os seus discípulos, ele, além de tudo, ele ainda queria mais, porque ele era uma pessoa má. E sabe, crianças, a Bíblia diz que Judas, ele caminhou com o Senhor, mas ele nunca recebeu o Senhor Jesus. Então, por isso que você vê na Bíblia, Jesus foi traído pelo seu amigo Judas. Jesus achava que ele era amigo, mas na verdade ele não era. Ele era uma pessoa má, uma pessoa egoísta. Ainda mais, Judas queria ter dinheiro para conseguir e dispor de tudo que o Senhor Jesus poderia dar para ele. Ele achou que quanto mais dinheiro, mais ele poderia ter poder. Só que ele se enganou, crianças. Mas você acha que Jesus não sabia que Judas era assim? Ah, ele sabia. Jesus sabe tudo. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele conhece o nosso coração. Lembra que nós lemos? Sonda-me. Ele sabe o que está no meu coração. E ele sabia o que estava no coração de Judas. Mas, crianças, Jesus, por tão amor, lembra que a nossa história conta sobre egoísmo e generosidade. Então, crianças, quando a Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo morrer na cruz por mim e por você, ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia que Judas tinha um coração mau. Mas nem por isso, porque ele é Deus, ele poderia simplesmente falar, não vou ser entregue. Ele poderia ter recusado, os anjos poderiam vir quando ele estava na cruz. Ele falou que os anjos poderiam descer e guerrear por ele, acabar com aqueles que estavam prendendo ele. Mas ele não fez isso, porque ele se entregou por mim e por você, ele se entregou por amor a nós. Então, crianças, às vezes somos tão egoístas como Judas e pensamos que os filhos de Deus, nós pensamos assim, crianças, eu posso tudo, porque eu sou filho de Deus, então tudo que eu pedir para Deus, Deus vai fazer. E não é bem assim. Sabe mais, crianças, a Bíblia diz que nós pedimos para Deus e pedimos mal, porque pedimos aquilo que a gente muitas vezes nem precisa. Nós nem precisamos, porque a gente quer ter mais e mais. Isso é ser egoísta. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina. Ele nos ensina que Ele é o bom pastor.
que Ele deu a sua vida por nós. E o bom pastor, ele nos ensina a generosidade. Sabe, crianças, o que é ser generoso? É estar disposto e feliz em repartir tudo que temos com outras pessoas. E Jesus nos ensina isso. Lembra que nós aprendemos a história de Judas, um homem egoísta, que o fim dele foi a morte. Depois que Judas entregou o Senhor Jesus, ele traiu o nosso Senhor. A Bíblia diz que ele foi ao monte e se enforcou. E Judas morreu enforcado. Ele se matou. E aquele monte de moeda que ele recebeu para trair o nosso Senhor Jesus, não valeu de nada. Porque a Bíblia diz que ele se matou. Que triste, né, crianças? Mas Jesus, o nosso bom pastor, ele é generoso. Sabe, lá em João 10:11 nos diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Ele deu voluntariamente, ele deu amorosamente a sua vida por nós. Sabe, crianças, porque Jesus, ele não foi obrigado, ninguém obrigou ele a morrer na cruz, ninguém forçou Jesus a fazer o que ele fez por nós, foi por amor. E a Bíblia nos diz ainda que nós, como as ovelhas, queremos os nossos próprios caminhos, nós queremos ser egoístas, mas Jesus nos ensina uma lição maravilhosa, que é ser generoso. Sabe também, criança, Jesus nos mostra para nós e para os seus discípulos naquela época que é necessário seguir para Jerusalém. Ele disse para os seus discípulos, mesmo ele sabendo que Judas iria traí-lo, ele disse assim: é necessário seguir para Jerusalém e sofrer na mão dos principais e dos sacerdotes daquela época e ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele ensinou isso. Em várias passagens na Bíblia fala que Jesus sabia o que estava por vir, que Judas iria traí-lo, porque Judas deixou o egoísmo tomar conta do seu coração. E Jesus não ficou surpreso quando Judas o ajudou os soldados a prendê-lo. Ele não ficou surpreso, crianças, porque ele já sabia que tudo isso iria acontecer, porque ele era Deus. E ele poderia ter dito: não, eu não vou morrer na cruz, mas por amor, por generosidade, por nos amar tanto, ele deu a sua vida por nós. Por isso o Pai me ama. Ele disse assim: eu sou o bom pastor, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir, e ninguém tira de mim. Pelo contrário, espontaneamente eu dou a minha vida. Tenho autoridade a me entregar e depois eu ser morto e ressuscitarei por amor a cada um de nós. Que maravilha, né, crianças? É a gente estar disposto a doar, a dar com amor. Sabe, crianças, Deus quer que você seja generoso, que você seja bondoso o tempo todo, que doe o seu tempo, o seu talento e o seu dinheiro para a obra do Senhor. Não porque Ele precisa do nosso dinheiro, mas lembra que a tia Ingrid acabou de falar sobre o nosso missionário? O que seria dos missionários se não fosse as nossas contribuições? Deus cuidaria deles, com certeza, mas nós não seríamos abençoados. Crianças, quando nós damos a oferta, quando a gente dá um folheto, quando a gente doa as nossas roupas para as crianças carentes, ou os nossos sapatos, ou às vezes o nosso tempo. Quantas pessoas precisam de um pouquinho de tempo, de uma palavra amiga, de um cartão? Sabe, crianças, tanto jeito nós temos de poder ser generosos com outras pessoas. E sabe que a Bíblia diz
que Deus ama. A tia Ingrid leu no versículo, lá em 2 Coríntios 9, 7, que Deus ama, Deus fica contente comigo quando eu dou com alegria, quando eu dou as coisas, ou quando eu dou meu tempo com amor e alegria. Sabe, crianças, aí lembra da nossa história de Genice? Genice toda brava porque não queria ir para o piquenique, porque ela queria fazer o lanche dela e ela ia ter uma fila enorme. O irmão dela falou para ela assim: Genice, lá a sala vai ser dividida em 2 turmas, não vai ter tanta gente, vai ser 2 filas, tudo vai dar certo, não pense só em você. Genice aprendeu a lição. Sabe, crianças? Genice chegou no piquenique e ela viu que ela estava sendo egoísta. Aí diz assim a nossa história: Genice precisava parar de ser tão egoísta e aprender a consideração pelos outros. E você, criança? E você que está em casa? Você pode tornar-se generoso, sabe como? Tem um monte de dica, a tia tem um monte de dica para vocês. Entregue o seu coração a Deus, entregue-se a Jesus e deixa Jesus falar no seu coração. Crianças, vocês que já é salvo, pede a Deus o coração bondoso, pede a Deus que te dê mais amor pelas outras crianças, que você olhe pelo seu amiguinho que talvez não tenha tantas condições financeiras como você tem, e olhe para ele com um olhar de amor. Olhe para ele, criança, com, sabe, um sentimento: eu posso ajudar, eu posso doar minha roupa, eu posso doar um sapato, porque eu tenho tanto, eu nem uso tudo isso. Sabe, criança, e você vai sentir alegria, e Deus vai ficar, principalmente Deus vai ficar tão contente com você, tão contente porque você ajudou o seu próximo, porque a Bíblia diz que Ele nos ama quando a gente doa com alegria. Então entregue o seu tempo, entregue o seu coraçãozinho para o Senhor Jesus, para você que já é salvo, e você que ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, que não teve, Ele não pensou 2 vezes, Ele se entregou naquela cruz e morreu naquela cruz por mim, por você. Se você, criança, ainda não conhece o Senhor Jesus, que hoje seja um dia de salvação. É muito simples. Converse com Deus, faça um convite para que Ele venha morar no seu coraçãozinho e que você receba Ele como seu Salvador. Sabe, crianças, aqui tem mais dicas. Quer ver? A Bíblia diz assim: dê o seu dinheiro para Deus. Não para Deus, mas dê para a obra. A sua oferta para os missionários. Às vezes, compre um presente, está chegando o Natal. Quem não gosta de ganhar presente, né? Quem não gosta? Todo mundo gosta. Às vezes a gente tem condições, mas tem um primo, tem um amigo que não tem. Compre um presente para ele. Às vezes não tem como comprar um presente, tia, mas eu posso fazer um cartãozinho. Eu posso pegar um folheto da igreja e entregar para alguém. Sabe, tudo isso agrada a Deus. Tudo o que você tem foi dado por Deus. A sua família, como a tia já falou, onde você vive, a sua casa, e principalmente a salvação. Principalmente a salvação que nos leva para o céu eterno, o céu lindo que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe, criança, tudo isso agrada a Deus. Tem mais, dê o seu tempo, os seus talentos. Ai, tia, eu não sei fazer nada. Sabe sim. Quer ver? Olha só, você pode escrever cartões para uma pessoa que está doente. Olha que maravilha! Às vezes a vovó está longe, agora com essa pandemia, a gente não está perto dos avós, um tio que está longe. Escreve um cartãozinho para ele, escreve uma carta. Ai, tia, mas eu não sei escrever. Pede para a mamãe, com as suas palavras a mamãe escreve. Tudo isso agrada a Deus, criança. São coisas simples.
faz a gente ficar bem pertinho de Deus, com o nosso coração bem alegre. Tem mais. Trabalha de graça para alguém. Faça alguma coisa para ajudar. Ajuda em casa. Tem mais. Ser amável com alguém. Sabe? Falar palavras bonitas. Sabe? Às vezes as pessoas estão tristes. Por que você está triste? Olha, eu vou orar por você. Você fala isso para as pessoas e ora. Ora com o seu jeitinho para outras pessoas. Juntar papel, sabe? Quando tem lixo pela casa, pega o lixo, vai varrer, sabe? Tá uma bagunça, eu vou recolher toda a roupa, eu vou ajudar. Sabe? Tem mais. Encontrar alguma coisa para você fazer enquanto o seu irmão ou a sua irmã está estudando. Fica quietinho. Ajudar a limpar a igreja. Às vezes, sabe, crianças, que é triste. Na igreja, a gente pensa, mas é a igreja, não é a minha casa. Pelo contrário, nós temos que ter muito cuidado, muito zelo pela casa do Senhor, porque ela é casa do Senhor. Sabe, a gente abre uma bala, chupa uma bala, joga o papel no chão. Não, devemos recolher. E se você vê alguém fazendo isso, fala com ela. Não pode fazer isso, criança. Não pode, amigo. Isso é feio, isso é sujar a casa do Senhor. Comer chiclete, sabe? Muitas vezes come chiclete, tira o chiclete da boca, cola debaixo do banco. Ai, que coisa feia, né? Isso é ser egoísta, não é ser generoso. Tem mais. Aprender a trocar um instrumento para louvar o Senhor. Nós temos aulas de música, nós temos a escola de música. Queira aprender qualquer dia, não sei o que eu gosto. Venha, pega um instrumento, tenta tocar. Aprenda a louvar o Senhor com os talentos que Ele tem te dado. E isso vai ser uma grande bênção. E isso você vai poder ajudar muito, crianças. Sabe? Tem mais. Tem várias coisas que a gente pode fazer para ser generoso e ajudar o nosso próximo. Quando você pensar em ser egoísta, lembre-se, o homem egoísta na Bíblia que a tia contou, Judas Iscariote, que traiu o Senhor Jesus. E depois a Bíblia diz que ele se enforcou. É muito triste, né, criança? Não queira ser como Judas. Mas você pode querer ser como Jesus, generoso, amoroso. Sabe, a todo tempo Jesus, mesmo às vezes ele estava tão cansado, andando várias horas a pé, mas mesmo assim Jesus parava e sempre ele tinha um ato de amor por uma pessoa que estava precisando. E a mesma coisa nós podemos fazer. Sabe, crianças, quando você pensar em generosidade, lembre-se de Jesus. Deixe o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro, porque isso agrada o nosso Deus, porque isso é bom aos olhos de Deus. E tudo isso, crianças, que nós aprendemos hoje sobre o egoísmo e sobre a generosidade está na palavra de Deus. Nós aprendemos duas histórias, uma triste, que era sobre um homem egoísta, e outra alegre, que é sobre a bondade de Deus, sobre o que Ele quer para mim e para você. Então, crianças, ser generoso é isso, é você fazer o bem para alguém. Sabe também, a Bíblia diz, aqui na nossa lição, que tem uma palavra: pare, crianças, de fazer o que vocês estavam fazendo. Pare de ser egoísta e seja generoso. E diz assim, a palavra P de pare nos diz assim, ó: pense, começa com P, da palavra pare. Pense nas necessidades do seu próximo. Pense, criança, naquilo que o seu coleguinha está precisando. Pense nas pessoas mais pobres, que muitas vezes o pai e a mãe perderam o emprego e estão passando necessidade. As necessidades são tantas. Pense naquele que precisa da nossa oração. Pense naquele que precisa da nossa oferta. O A, aprenda, tudo vem de Deus.
que você tem vem de Deus. Nada foi por acaso. Tudo vem de Deus. Então, crianças, o que você tem, compartilhe. Doe. Adote. Sabe o que é adotar? É você querer ajudar a pessoa, trazer a pessoa para perto de você. Então, isso, criança, é ser generoso. O R do nosso pare. Resolva hoje buscar em Deus, em oração, a generosidade. Buscar em Deus a bondade. Sabe, criança, porque muitas vezes por nós mesmos, nós não somos bons. Não somos bons. Mas da onde vem a bondade? De Jesus. Então ore, peça a Deus que a bondade venha e faça parte da sua vida, tá bom? O E, de pare, expresse, demonstre a sua gratidão ao Senhor, compartilhando o que você tem com o seu próximo, compartilhando, doando aquilo que você tem. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E esse versículo ele está em Atos 20, 35, a parte B. A tia vai ler para vocês. Atos, vamos lá. Atos 20. Atos 20, do 35, a parte B. Já tinha pôr o óculos, senão não vai, né? Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem melhor é você dar do que você receber. Muitas vezes, criança, a gratidão ao nosso coração, Deus nos dá uma alegria imensa quando a gente dá ao invés de receber. Então, faça essa experiência na sua casa. Sabe, crianças, vocês que já são salvas, pede a Deus que te dê essa sabedoria para que você possa olhar a necessidade do próximo com amor. E você que ainda não tem Jesus, hoje Ele quer te dar. Ele quer dar para você uma vida nova, a salvação através da sua palavra, através da morte de Jesus, do sangue derramado. Ele quer te dar essa alegria e essa paz e a salvação. Então agora, crianças, eu vou cantar um cântico que é bem gostosinho, é bem facinho e é com gestos, tá bom? É assim, ó. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Então, crianças, que essa seja uma oração. Perto de Deus eu quero estar. Perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Amém? Agora a tia vai estar orando, agradecendo a Deus por essa aula que nos ensinou tanto, que nos ensina, agradecendo a Deus por Jesus ter morrido na cruz por mim e por você, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por a Tua palavra, pela Tua palavra, Pai. Obrigado por o Senhor nos ensinar a ser tão generosos, nos ensinar, ó Pai, tão bom é dar e dar com alegria, dar aquilo que temos, que tudo vem do Senhor, por isso temos que compartilhar, dividir com aqueles que necessitam. Por isso, Deus, nós neste momento pedimos por essa criança que ainda não te conhece, que ela, Senhor, possa ter um encontro contigo, que ela possa fazer uma oração, pedindo para que o Senhor venha entrar no seu coraçãozinho e que o Senhor a salve, ó Deus. Pela criança também que já tem o Senhor Jesus, peço por ela, ó Deus, que ela possa ter um coração generoso, um coração bondoso e não um coração egoísta, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, pois é no nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, crianças. Obrigada, viu, por vocês terem assistido o cultinho e que vocês, crianças, possam sempre ser generosos. Amém? Um beijo. Deus os abençoe sempre.